Hoje nós vamos falar a respeito, será que eu tenho que reconhecer o meu chamado ou eu sou reconhecido pelo meu chamado? Será que eu tenho que buscar o meu chamado ou eu tenho que esperar pelo meu chamado? Venha conosco aprender um pouquinho depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal, que bom estar aqui com você. Hoje o nosso decano ele não vai poder estar conosco porque ele recebeu um chamado. Sim, esse fanfarrão, esse paroleiro, ele recebeu um chamado onde ele foi atender o seu próprio chamado, o seu próprio ofício. Rapaz, Paulinho Xandão, esse menino tá decolando, tá voando, hein? Tá igual um foguete, não é não? Quando ele fala que as pessoas param ele na rua, eu morro de inveja, cara, porque as pessoas não me param na rua, velho. Mas tá lá, o rapaz tá indo lá, decolando com o capitão, na família e tudo mais. E hoje nós vamos falar sobre chamado. E nós vamos buscar responder duas perguntas, e são perguntas bem espinhosas. E não sei você, Paulinho, não sei você, Xandão, mas algumas vezes as pessoas, no meu contexto de igreja, me perguntam assim, mas Wilson, como que eu posso saber qual é o meu chamado? Né? Como que eu reconheço qual é o meu chamado? Será que eu estou nos 5 ofícios ministeriais? Será que eu sou pastor, sou profeta, sou evangelista? Será que... Onde que eu estou? Onde eu me encaixo? Né? E a outra coisa é, será que eu tenho que fazer esforço para buscar, de fato, a manifestação desse chamado na minha vida? Eu me lembro, e eu gosto de estar aqui com o Xandão, porque eu me lembro que quando eu me converti, o Xandão, a gente já conversou várias vezes aqui, ele faz parte da minha trajetória, e certa vez eu vi ele ministrando na Água Fria, e eu olhei para ele assim, eu falei, Deus, eu quero ter tanto isso que o Xandão tem. E eu me lembro que o Espírito Santo falou comigo na hora, falou assim, o que é do Xandão é do Xandão, o que é teu, né? E a vida foi nos conduzindo por passos tão tremendos, de tamanha excelência, né? Que, de fato, aquilo que Deus ele tinha reservado para mim, ele se manifestou e se concretizou. E aquilo foi falado lá atrás. E dentro desse contexto, faço essa introdução aqui, porque, Paulinho, Xandão, quando nós vamos falar sobre chamado, acho que a maior dúvida que as pessoas acabam tendo dentro do contexto de igreja é a pergunta, como que eu vou reconhecer o chamado? Né? O mundo ele tem pregado algo que tem me chamado muito a atenção. Hoje, o status, né, de você buscar títulos, aprovações, de você ter os seus diplomas, e isso não há demérito nenhum, mas dentro de um contexto de igreja, dentro de um contexto eclesiástico, eu acho que a gente não pode aplicar certos contextos, ou melhor, conceitos, que o mundo prega, não é verdade? Quando eu pego, por exemplo, Davi, ele estava lá, tocando a sua harpa, com tripa de carneiro, que não afinava coisa nenhuma, o profeta vai na casa dele, o pai menosprezando completamente, e o profeta fala assim, não, nenhum desses aqui não, tem um outro aqui, né? E ali a gente vê Deus tirando Davi de trás das malhadas e o ungindo, e o mais interessante, que Davi, ele volta para o mesmo ofício. Ele não sai agora falando, dizendo, papagaiando para tudo quanto é lado, que agora ele era o rei, né? Ele volta exatamente para o seu serviço anterior, ou seja, ele recebeu uma unção, ele recebeu um reconhecimento, mas mesmo assim ele manteve um coração íntegro. Então, nesse primeiro bloco, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa questão do reconhecimento do chamado para Deus nas nossas vidas. Como que nós, de fato, temos que trabalhar com isso, os nossos sentimentos, as nossas emoções? Será que, de fato, e aí eu vou já passar a palavra, eu sempre falo a respeito desse homem de Deus chamado William
esqueci o sobrenome dele, onde Deus o chamou para ser profeta, e ele se apaixonou pelo ofício do mestre. E Deus o adverte por várias vezes que ele não deveria fluir no dom do ensino, mas no dom profético. E por conta disso, algumas coisas acontecem na vida dele. Será que, dentro desse contexto, Paulinho, Xandão, como que é o reconhecimento do chamado? Como que foi na vida de vocês? Será que nós devemos fazer como Saul, que ele saiu desobedecendo regras, princípios e valores? Ou será que nós devemos, de fato e de verdade, descansar no Senhor, sabendo que mesmo nós estando atrás das malhadas, cuidando dos animais, cuidando daquilo que vem às nossas mãos, o Senhor, no tempo certo, Ele vai nos levantar para que tudo aconteça? Will, eu acho que essa... Bom, vamos partir do seguinte princípio. A partir do momento que essa pergunta é feita, geralmente as pessoas que pressupõem ou que partem dessa prerrogativa, bom, qual é o meu chamado? Como reconhecer o chamado? As pessoas querem uma resposta cartesiana, uma resposta assim, matemática, uma fórmula, uma receita de bolo. E no fundo, essa receita não existe. No fundo, essa resposta 2 mais 2, né, ou seja, lógica, ela não existe. A questão do reconhecimento do chamado é algo extremamente pessoal e extremamente subjetivo, né? Eu vou dar 2 exemplos aqui, um do Antigo Testamento e do Novo Testamento, para a gente poder evidenciar isso que eu estou dizendo. No Antigo Testamento, lá em 1 Reis capítulo 19, nós temos não um momento de chamado, mas um momento de ajuste do foco ao propósito. Falando acerca de propósito, é só quem não escutou, quem não assistiu a nossa parola número 174, a anterior, né? Nós falamos acerca de chamado e propósito, né? Então, o que acontece? Lá em 1 Reis 19, Elias, ele está fugindo do propósito, ele está fugindo do chamado, ele está se distanciando daquilo que era o objetivo que o Senhor tinha para a vida dele. E o Senhor manda um anjo buscá-lo em uma caverna, né, buscá-lo no deserto, e ele se enfia numa caverna, para que ele pudesse voltar, retornar ao cumprimento do chamado, que é o propósito da vida dele. E o que acontece? Quando ele está à porta daquela caverna, ele sai para fora daquela caverna porque o Senhor falaria com ele lá fora. E a palavra diz que passou um vento, e Deus não estava no vento. Depois do vento passou um terremoto, Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto passou o fogo, e Deus não estava no fogo. E depois veio uma brisa, e Deus falou com Elias a partir da brisa, né? Elias já tinha ouvido a voz de Deus de umas formas bastante interessantes. A Bíblia vai falar acerca dele ouvir a voz de Deus objetivamente, ou seja, de Deus falando diretamente com ele acerca de algumas coisas, ordens que foram dadas, manda que o céu se cerre e que pare de chover, enfim, Deus foi falando de formas distintas com ele, quando Deus dá direção para que ele possa executar os profetas de Baal. Agora Deus está sendo mais uma vez inédito com ele. Tá? Segura essas informações do Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento nós vemos algumas manifestações de chamado que são objetivas, claras e quase que completas. Eu digo quase que completas porque elas não revelam completamente aonde Jesus queria levar aqueles a quem ele estava chamando, mas boa parte do conteúdo já é colocado ali. Estou me referindo aos apóstolos. Por exemplo, quando Jesus chega para Pedro, Jesus fala: escuta, teu ofício é pescar peixe, né? Eu vou te ensinar a pescar homem, vem comigo. E Pedro vai.
né? E não falta algumas informações, porque Jesus ele não conta para Pedro como é que era a plataforma de trabalho de um pescador de homens. Mas o objetivo final estava ali. Né? O objetivo final estava ali estabelecido. E Jesus é bastante objetivo e claro, dizendo: vem comigo, porque eu vou te transformar nisso. Né? E Pedro vai andar com Jesus. E assim é com os 12, ou pelo menos na grande maioria dos 12, que a gente vê o texto do chamado deles, né, o chamado dos 12 não está relatado de todos eles, mas a grande maioria, o chamado está relatado, a gente vê Jesus não sendo subjetivo, mas sendo objetivo com eles, dizendo: vem comigo porque eu tenho um propósito para você. Né, vem comigo porque eu tenho algo desenhado para você cumprir, né, ministerialmente. O que eu distingo, né, nestes dois exemplos? O exemplo de Elias lá no Antigo, o exemplo de Elias lá no Antigo Testamento e o exemplo dos apóstolos no Novo Testamento. O que eu enxergo é o seguinte: estes caras estavam prestando atenção naquilo que estava acontecendo ao seu redor. O Arthur, no último bate-papo que nós tivemos, né, falando acerca de chamado, acerca de propósito, ele coloca justamente essa questão. Se você não sabe qual é o teu chamado, dá uma olhada ao redor, né, olha ao redor. Geralmente o chamado está vinculado à demanda que existe ao nosso redor. E, de fato, essa atenção, eu vejo que ela é necessária, né? Os apóstolos, eles estavam atentos ao chamado. Quem sabe não esperando, mas atentos ao chamado que Jesus fez. E pelo fato de Jesus ter feito esse chamado, isso despertou neles um senso de propósito. Lá em Elias ele já vinha executando o ministério, né? E Elias, ele obrigatoriamente era alguém que o seu ministério era reproduzir a fala de Deus, obrigatoriamente ele tinha que ser atento à voz de Deus. O que acontece é que naquele momento ele não estava muito interessado, né, em fazer o que Deus tinha para falar para ele fazer, tinha as ordens que Deus tinha. No entanto, ele estava atento, né, e o fato de Deus manifestar-se e continuar manifestando-se a ele pressupõe isso. Então, voltando lá à pergunta, Will, né, como reconhecer o chamado de Deus para a nossa vida, eu penso que essa resposta, que, como eu disse, ela não é objetiva, ela pressupõe a nossa necessária atenção, porque com cada um de nós, Deus vai manifestar uma forma diferente de falar, Deus vai falar de uma maneira diferente, e vinculada àquilo que ele espera que nós exercitemos nesta demanda que está próxima de nós. Eu concordo com tudo que você falou aí, Paulinho. Eu não tenho nem muitas palavras. Não, mas eu acho que é bem por aí mesmo, né? Nem sempre vai ser muito claro, né? Quando a gente já descobre o chamado, já sabe para que foi chamado para executar, né, o nosso ofício no reino, é claro que é muito mais fácil do que para aqueles que vão ter que descobrir o seu chamado, né? Então, bem, você disse aí sobre Eliseu, que quando Elias, né, foi chamá-lo, ele sabia o que queria dizer quando Elias lançou a capa sobre ele, mas o próprio Deus já tinha falado para Elias, né? Você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. Quando a gente vai para Jeremias desde novinho já sabia o chamado dele. Tanto que o chamado dele, né, o que Deus fala para ele: te santifiquei, quer dizer, te separei, e as nações te darei por profeta. Então é muito mais fácil. Mas quando a gente vai para Ezequiel, se eu não me engano, é Ezequiel que foi preparado para ser sacerdote, mas na realidade Deus o utiliza como profeta. Então a nossa sensibilidade tem que estar aguçada para ver para aquilo que Deus está nos direcionando, né? Eu acho que é o próprio Subirá, que era muito usado em sinais, e Deus estava direcionando ele ao contrário, para o estudo, né? Que é bem aquilo que o Wilsinho abriu falando de William Branham, né? Então a gente precisa estar atento. Na realidade,
a gente precisa estar aberto, não só atento, mas aberto para aquilo que Deus quer nos usar. Porque se o nosso ego entrar, a gente vai querer o púlpito. Eu sei que isso a gente vai falar depois. A gente vai querer outros ofícios que Deus não colocou nas nossas mãos. E bem disse o Will e o Paulinho que uma das maneiras de reconhecer o chamado é aquilo que a gente está desenvolvendo. As pessoas da nossa igreja, quem está ao redor, vai começar a notar quando a gente tem uma veia mais evangelística, né, que a gente consegue ir nos lugares falar de Jesus com facilidade, as pessoas nos ouvem. Quando a gente tem uma veia mais de ensino, que a gente consegue explanar melhor a palavra, daquela, né, ir um pouquinho mais profundo do que normalmente os pregadores vão. Então a gente vai percebendo e as pessoas ao nosso redor também vão percebendo. Isso é importante, porque se a gente parar para pensar, quando os apóstolos levantam os diáconos, eles não escolheram à toa, né? Esses diáconos, eles tinham algumas características, né? E aí é bem legal, porque as características deles era algo que não podia faltar para aqueles homens para executar aquele chamado específico, mesmo que era simples, né? Então ele diz assim em Atos 6:3: escolhei irmãos dentre vós 7 varões, boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituímos sobre esse importante negócio. Então eles tinham que ter 3 características que os outros iam identificar neles. E a gente vai saber que lá na frente, no futuro, a gente sabe que aqui é Atos 6, Atos 8, se eu não me engano, Felipe está evangelizando, mas até então ele é um diácono, mas em Atos 21 ele já é reconhecido como um evangelista. Mas a gente precisa também ver que o nosso chamado, muitas pessoas vão estar falando conosco. Eu lembro que hoje, como um pastor, eu evangelizando um amigo do serviço, ele teve um sonho naquela noite, e aí o inimigo falava para ele: não escute este pastorzinho. E eu nem era, eu era líder de louvor na Água Fria, não tinha nenhuma pretensão de ser pastor, mas aquilo me marcou, né, dele: não escute esse pastorzinho. Isso foi em 2010, eu fui ser ungido em 2017. Então, embora já percebia algumas coisas como cuidar de pessoas, preocupar com pessoas, ainda não era um pastor, mas eu notava que tinha isso e algumas pessoas também notavam. Então, acho que o importante é nem tanto, eu já sei, ficar desesperado. Você pode perguntar, que Deus, eu entendo que vai responder, mas é ficar atento com aquilo que, como Deus está nos usando, para onde Ele está nos direcionando, justamente para a gente não querer fazer aquilo que a gente não foi chamado. Eu gostei disso que você falou, porque de uma certa forma você acabou tocando no ponto que a gente vai falar no segundo bloco, né? Que é se a gente tem que buscar ou esperar o chamado. E é interessante a tua fala, porque você diz assim, a pessoa teve o sonho e eu ainda não me via, mas dentro de mim, né? Ou seja, já existia uma nota dentro do meu coração a respeito daquilo que é chamado, né? E eu acho que aí é o ponto-chave, porque muitas vezes nós estamos como Aimás. Eu gosto muito dessa passagem. Era tempo de guerra, se eu não me engano, Absalão morre, aí Aimás queria, porque queria falar para o rei que houve a morte. E ele sai correndo, e ele chega diante do rei e fala: tá bom, o que você vai falar? Ele: não sei. Aí ele: tá bom. O Davi fala assim: tá bom, fica do lado aqui. E aí o etíope vem correndo e chega até ele e conta a mensagem, né? E aí eu me inspiro nesse texto, porque muitas vezes nós queremos nos apressar no chamado e muitas vezes nós não temos nenhum conteúdo. Ou seja, ainda que eu já tenha sido chamado, ainda que eu já tenha alguma expressão dentro de mim, eu tenho que esperar, como você mesmo disse, né, Xandão, 2010 você falou, né, a 2017. Em 2017, 7 anos depois, o azeite é virado na sua cabeça. Então, veja, e a gente vê, muitas vezes, pessoas querendo correr como Aimás. E a bem da verdade é que vai chegar lá na frente e não vai gerar fruto.
Eu me lembro, um tempo atrás, o meu pastor me entregou uma palavra, eu estava no gabinete com ele, veio aquela unção fresca do profético. Eu falei, vixe, o negócio vai azedar aqui. E ele me entregou uma palavra, foi tremenda a palavra, e eu virei e falei assim, amém, pastor, eu creio. Só que se a nuvem não mudar, não andar, eu não ando. Aí ele parou e falou, rapaz, mas eu estou te entregando uma palavra. E era a unção, estava presente, assim, sabe? E eu virei e falei assim, pastor, se a nuvem não anda, eu não ando. E aí ele me falou assim, você sabe de uma coisa? No reino do Espírito, é melhor você se atrasar para cumprir as coisas, porque Deus depois ele traz a restituição, do que você se precipitar e antecipar aquilo que você não foi chamado para fazer. Né? Nesse contexto, sobre o reconhecimento, veio o ponto que, para mim, eu acho que é o mais importante. É você saber se posicionar como Davi se posicionou. Davi, ele, se eu não me engano, ele unificou 3 reinos. Né? Foram 3 estágios do seu... que Kenneth Reagan, depois ele vai falar, numa passagem da trajetória da vida dele, a respeito das fases do ministério. Né? Ou seja, se a gente pegar as 3 unificações de Davi, de um pastor de ovelhas, ele foi unificador de um reino. Né? E quem poderia dizer a esse respeito? E aí você citou Jeremias. Jeremias, ele foge do chamado dele. Nós já falamos sobre isso, né, em uma outra parola. Então você vê que pessoas que de fato e de verdade têm o temor daquilo que Deus está chamando para fazer, muitas vezes elas estão se portando como Jeremias se portou. Ou seja, rapaz, eu sei que esse negócio é muito grande para mim. Como Moisés se portou, isso aqui é muito grande para mim. Mas aí Deus vai lá e dá um empurrão. O que me preocupa, e é isso que eu tenho olhado nesses últimos dias, algumas pessoas vindo conversar comigo e até dando alguns aconselhamentos a respeito, são pessoas que estão se precipitando no chamado por julgarem que, pelo fato de Deus já ter sinalizado algo, tem que fazer alguma coisa. Né? E ainda vem até aquele peso. Você não está fazendo nada pelo reino. E aí eu termino aqui com uma expressão que eu ouvi outro dia que eu achei muito bacana. Quando você está dentro de um avião, quem gosta de viajar de avião se fascina com isso. Eu, particularmente, não gosto. Você está sentado dentro do avião e parece que nada está acontecendo, mas você está sentado. Você está andando a 700, 800 por hora, né? Está voando absurdamente. E aí, às vezes, a tua percepção é que nada está acontecendo ao seu redor. Mas a bem da verdade é que coisas estão se movimentando, as coisas no reino do Espírito estão se movimentando, em que pese você estar sentado esperando. Então, em relação ao reconhecimento do chamado, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, eu falo para você uma coisa: aquieta o teu coração, porque a própria palavra fala, e aí, Paulinho, eu gostaria que você desse uma pincelada nisso, porque a palavra fala umas coisas duras a esse respeito, para a gente não ansiar ser demasiadamente mestre, ou seja, não se precipite no teu chamado de mestre, porque vai ser cobrado muito mais disso. Segundo, vai ser cobrado primeiro da igreja. Terceiro, quando nós vamos falar do chamado pastoral, vai vir um peso sobre esses pastores, porque foi confiado um rebanho, né, sobre o profético, aquilo que você está entregando, cuidado com aquilo que você está entregando, porque a conta vai vir, né, e ela não vai ser barata, porque nós somos a menina dos olhos do Senhor. Né? Will, a palavra ela fala em Hebreus capítulo 13, que o termo, né, que geralmente é utilizado ali, capítulo 13 de Hebreus, versos 7 e 17, geralmente o termo que é utilizado é o termo pastores, quando a palavra diz, obedecei os vossos pastores. Mas eu costumo dizer o seguinte, ali a palavra traz uma palavra, uma sentença muito mais pesada ao pastor do que ao rebanho. A palavra diz,
em um desses versículos. Imite-lhes a fé. Cara, o sujeito que está na frente de outras pessoas, né, embora seja traduzido por pastores, mas quem sabe a melhor tradução seja um guia, né, aquele que está à frente de qualquer um, guia no sentido de ser quem puxa a fila, né, isso pode ser um mestre, isso pode ser um profeta, independente do ministério que está sendo exercido, é alguém que está em uma posição de influência sobre outros. A palavra fala, olha, imite-lhes a fé. Cara, isso é uma sentença muito grande para nós que estamos numa posição de liderança, porque isso me obriga a ter uma fé que seja digna de imitação. E se a minha fé não for digna de imitação, eu estou na posição errada. Em outro desses versículos, a palavra diz assim, porque eles vão prestar contas acerca de vocês. Ou seja, o sujeito que está na frente de alguém, ele não vai prestar contas apenas da sua vida, do seu ministério, daquilo que ele fez, da forma que ele se portou, da forma que ele trabalhou em referência aos ministérios e aos talentos que foram dados na mão dele, mas o quanto ele foi de fato relevante na vida de outras pessoas para as quais ele resolveu se levantar como influência. Então isso é uma sentença pesada ao líder. Isso é uma sentença pesada a quem está à frente de outras pessoas. E nós já falamos em outro momento que todo chamado em exercício, ele não aponta apenas para quem está exercitando o chamado, mas aponta para o outro. Então isso é muito sério. Quem é tocado com o meu chamado faz parte da minha prestação de contas. Isso é muito sério. Quem de alguma forma é influenciado por mim é assunto da minha prestação de contas. Não à toa, quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo diz assim, cara, não coloca a mão na cabeça das pessoas de uma maneira, né, desvairada. Né? A ninguém você impõe as mãos precipitadamente, Paulo está dizendo. Né? Justamente pelo cuidado que é, ou que deve ser, liderar alguém, né, ou reconhecer alguém e dizer para essa pessoa, pronto, agora você vai e exerce o ministério que você tem. Porque o ministério pressupõe a obrigação de uma prestação de contas a posterior. Muitas vezes as pessoas pensam no agora, né, no exercício, e não prestam atenção na consequência. A consequência é eterna. O exercício é temporal, mas a consequência é eterna, tanto na vida de outro, quanto na vida de quem exerce o ministério. O chamado não é brincadeira. Fica a dica aí para você que está olhando para o ministério, e nós já falamos na outra parola, ministério é serviço, ministério não é status. É uma pena que existam pessoas que no dia de hoje estejam vendo de forma distorcida o que é o ministério. Muito bom. Pessoal, nós estamos terminando esse bloco aqui, foi tremendo esse bloco, e vou te falar uma coisa, se você gostou dessa parola, está gostando dela, compartilhe com seus amigos, não seja teimoso, não seja um cabeçudinho de Jacó, compartilhe, sabe? Vai lá, pega esse link e compartilhe com os teus amigos, nas suas redes sociais, sabe? Não somente nas suas redes sociais, mas na tua lista de transmissão, no teu WhatsApp, sabe? Faça desse momento aqui um momento de integração para que as pessoas possam crescer e amadurecer. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Telegram, nós estamos em tudo quanto é lugar, porque se depender do decano, logo, logo nós estamos dominando até o Elon Musk. Então, nós nos vemos no segundo bloco. Seja abençoado com a prática da palavra. Amém?